Bem, como vocês sabem, estamos fazendo a análise dos textos do apóstolo Paulo aos Gálatas, versículo por versículo. Então eu estou identificando com vocês algumas palavras, alguns termos específicos, tentando entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas, e aí no final dessa análise a gente vai tirar algumas lições práticas para a nossa vida cotidiana. Vamos lá para o versículo 26, então a gente tem o tema central desse trecho que nós estamos lendo: filhos de Deus, pois todos vocês são filhos de Deus. Ser filho de Deus é o cerne desse trecho que nós lemos. É como se Paulo estivesse agora trazendo uma conclusão a respeito daquilo que a gente tem observado do início do capítulo 3. Faz uma comparação com a lei, ele faz uma comparação depois com a promessa que a gente viu na semana passada. Agora o apóstolo Paulo pega toda essa conclusão entre aquilo que Cristo fez e a lei, entre aquilo que Cristo fez, a promessa que havia, e agora a gente chega num cerne: filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa é a prova que Deus tinha desde o início, o interesse em nos manter perto dele, em nos manter próximos a ele. Quando Deus nos criou, já no Éden, Adão, esse sempre foi o interesse de Deus, se relacionar conosco de modo íntimo e familiar, como um pai e um filho. Ele não nos chamou para sermos apenas seus seguidores, para sermos amigos, para sermos dedicados de alguma forma. Ele nos escolheu para sermos filhos de Deus. João Calvino, quando ele analisa esse texto, ele fala que isso prova a liberdade que Deus queria nos dar para estarmos perto dele na condição de filhos. Isso é muito interessante. Uma vez eu estava assistindo a um seriado onde um casal resolve adotar uma criança. E aí, quando eles estavam visitando o orfanato, lá no orfanato, aquela criança que eles queriam adotar já era um pouco adolescente, e aí a criança, esse período em que eles ficam fazendo visitas para conhecer, como eles estavam adotando, não era uma criança, não era um bebê, já era uma adolescente que já tinha algumas ideias de mundo, já estava se desenvolvendo, já desenvolvia caráter. Esse adolescente aprontou roubou a carteira do que seria o futuro pai adotivo dele. E daí os dois olharam assim, né, o casal, eles olham um para o outro e falam assim: eu acho que não é para a gente adotar essa criança, né? Está bem claro de que não é para adotar. E aí eles vão se aconselhar com alguém, e a pessoa disse assim: se fosse seu filho e ele tivesse roubado a sua carteira, deixaria de ser seu filho? Não deixaria de ser filho. Então qual a diferença? Quando você resolveu adotar, é óbvio que o adolescente vai querer testar. Ele está te provando, o que ele fez é errado, mas ele está querendo saber se você resolveu ser pai, se você resolveu ser mãe mesmo, ou vocês estão brincando de levar uma criança para casa e brincando de ser pai e mãe. Aí aquele casal volta para lá, senta com o adolescente, pega pesado, porque o que ele fez foi errado. E aí depois eles falam: e só para você saber, nós resolvemos enviar toda a papelada para sua adoção. Aí ele fala: depois do que eu fiz, vocês ainda vão me adotar? Vamos, porque escolhemos ser seus pais, independente de quem você seja, independente das coisas erradas que você faz. Você vai aprender as coisas certas comigo. Quando Deus nos escolheu para ser filhos, significa que a adoção não dependia de nós sermos os melhores filhos do orfanato, nós sermos os mais bonitinhos, os mais respeitáveis. Não dependeu da gente. Ele nos escolheu e assim somos filhos. Essa é a prova de liberdade. O filho tem liberdade dentro da casa, o filho tem liberdade junto ao pai. É essa a observação de Calvino. Mas para Tim Keller é até um pouquinho mais diferente, porque o termo filho aqui, algumas versões gostam de usar a descendência. E ele fala até que usar o termo descendência não faz muito sentido, porque o descendente nem sempre é herdeiro.
Você pode ter a descendência de alguém e não herdar nada dessa pessoa. Mas o filho herda tudo que provém do pai. O que é do pai é do filho também. Pois todos vocês são filhos de Deus. São filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos a Cristo no batismo. E aqui o apóstolo Paulo traz o sacramento do batismo, e é interessante que o apóstolo Paulo ele não aprofunda. Ele cita apenas batismo. E aqui ele usa o termo grego batismos mesmo. Não é a tradução que resolveu chamar isso de batismo, é batismo mesmo. Ele usou a mesma palavra que é utilizada quando se refere ao sacramento do batismo. Só que ele não aprofunda. A verdade é que o apóstolo Paulo ele usa a seguinte técnica. Toda vez que ele escreve para pessoas que ele entende que essas pessoas são piedosas e utilizam os símbolos do sacramento de forma a representar a graça de Cristo, uma extensão da graça, ou uma representação simbólica daquilo que Cristo faz em graça por nós, o batismo ou a ceia, a nossa participação desses sacramentos, o apóstolo Paulo ele aprofunda, ele descreve, ele faz ele dá um detalhe, ele gasta mais tempo falando do sacramento. Quando o apóstolo Paulo escreve para pessoas que são orgulhosas e podem usar o evento do sacramento como algo que traz algum sentimento benéfico, porque o meu batismo é melhor que o seu, porque o meu batismo é isso, porque eu sou batizado, então eu tenho isso, aquilo e aquilo outro, porque a ceia que nós fazemos aqui, ela é diferente, não, porque eu participo da ceia todo dia, não, porque eu participo da ceia toda semana, porque quando as pessoas são assim e tratam o sacramento como um mecanismo justificador, e esse é sempre o medo de Paulo, para você ver que o medo dele não é só que eles voltem à lei, mas é o medo que você utilize qualquer coisa para tentar se justificar a Deus. Ou é cumprindo a lei, ou é fazendo os sacramentos, ou é se esforçando para ser o melhor em todas as questões para tentar se justificar diante de Deus. Todas essas coisas para Paulo são perigosas. Então ele passa batido, ele fala, olha, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Ele não aprofunda no batismo, mas o fato é, uma vez, e o batismo aqui, ele era um ingresso na comunidade cristã. Quando você fazia parte da comunidade, você tinha o batismo como um momento em que você era aceito pela comunidade, mas era um momento em que reconhecia a salvação que estava em Cristo, e não o momento em que você era salvo. Algumas religiões não entendem muito bem isso. Tratam o batismo como um momento em que você recebe o Espírito Santo, como se não fosse batizado, não teria salvação. E aí erroneamente interpretam que a inocência nos salva. Olha que perigo. Se a inocência do meu tempo de infância, e aqui infância no sentido de ser de pouca idade mesmo, porque o texto vai falar de infância também, mas não exatamente nesse sentido. Mas se a infância, o fato de eu ter meus 3 anos de idade, ter meus 4 anos de idade, se a inocência fosse capaz de me salvar, né, um genocídio infantil salvaria toda a humanidade abaixo de 5, 6 anos de idade. Era só morrer, que morria salvo. Mas nada substitui o sacrifício de Cristo. Nem mesmo a inocência e nem mesmo a infantilidade. É só o sacrifício de Cristo. Só o sacrifício de Cristo. Somente isso. Então, alguns mecanismos eram assim. Enquanto é inocente, é salvo porque é inocente. Você lê O Alto da Barca do Inferno, né, do Gil Vicente, e acha que ele está mais certo do que a Bíblia. Porque ele diz no Alto da Barca do Inferno que as crianças vão para o céu. Eles não vão para o inferno. Uma teologia pobre, infelizmente. Mas o fato é, enquanto é inocente, então não vai para o céu. Aí quando começa a ficar maduro, tem que batizar, porque agora que tem consciência, precisa do batismo para então se tornar salvo. Não, claro que não. O batismo reconhece uma salvação que veio
de Cristo, por meio da fé. Sola gratia, somente a graça. Somente isso é capaz de nos salvar. E então o batismo ele vem nesse momento em que nós reconhecemos em comunidade cristã, historicamente nos batizamos, de fato, mas o batismo do Espírito ou a salvação, isso já aconteceu na eternidade. Tá? Calvino tem algumas preocupações com isso, né? A primeira é a natureza do sacramento, e dos sacramentos por meio que é o meio de graça. Segundo, a observação que ele faz do apóstolo Paulo nessa temática dos símbolos, que o apóstolo Paulo aprofunda quando é para pessoas piedosas, ou é raso quando, como ele escreve para os Gálatas, para que eles não usem isso de uma maneira justificadora. Né? E uma das questões, que a terceira observação de Calvino, é justamente não olharmos para os sacramentos como algo que nos dá superpoderes. Você não é mais justo, você não é mais santo, você não é mais especial se participa dos sacramentos. Quando você se assenta a esses bancos e a gente está num domingo de ceia e senta uma família do seu lado que ainda não professaram a fé e ainda não foram batizados, e você toma o cálice, você não precisa, estando sentado ao lado dessas pessoas, dar uma afastada dos pecadores, porque são tão pecadores quanto você. E é isso que Calvino se preocupa e esclarece. Os sacramentos não te dão superpoderes, mas é um meio de graça. É um meio de nós percebermos aquilo que Cristo fez por nós. E revestidos de Cristo, estar revestido significa que diante de Deus, os crentes possuem o nome e o caráter de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não olha aquilo que você fez, Ele não olha as suas mazelas, Ele não olha as suas dificuldades, os seus problemas, Ele olha o nome e o caráter de Cristo. Mas a palavra caráter aqui, ela precisa ter uma explicação. Ter o caráter de Cristo e ter caráter é algo bem discreto entre ter e não ter. Porque o que significa ter caráter? Ter caráter é ser, ou o seu caráter é aquilo que você é quando ninguém te vê. Você tem bom caráter no seu trabalho quando o seu patrão não está te olhando, quando não tem nenhuma câmera te filmando, e você cumpre horário, você faz suas tarefas, você trabalha com zelo, faz o melhor que você pode fazer. Ter caráter enquanto filho é quando seu pai não está te vigiando e você obedece, cumpre os horários, horário de deitar, horário de acordar, faz a lição de casa. E isso é ter caráter. Porque nós confundimos reputação com caráter. Trabalhamos muito para ter reputação. A reputação é aquilo que nós somos quando as pessoas estão vendo. Então, quando o pastor está olhando, a gente se comporta de um jeito. Quando um irmão da igreja está conosco, a gente se comporta de um jeito. Quando as pessoas que estão à nossa volta são de um grupo social distinto da comunidade cristã, eu me comporto de acordo com aquelas pessoas. E aí eu tenho reputação, porque lá no grupo da escola eu sou descolado, lá no grupo do trabalho eu sou o cara legal, lá na igreja eu sou o santo. Mas é a reputação que eu tenho em cada lugar. Mas caráter é o que eu sou lá no meu trabalho, quando os irmãos da igreja não estão me vendo. Lá na escola, quando meus pais não estão me vendo. Aqui na igreja, quando o pessoal do meu trabalho não está me vendo. Como eu sou. Se revestir de Cristo é ter o nome e o caráter dele. São verdadeiros filhos de Abraão, versículo 29. E agora que pertencem a Cristo, são então verdadeiros filhos de Abraão. Essa tensão o apóstolo Paulo precisava trazer. Ele está falando com um grupo gentil,
que está achando que ser salvo em Cristo Jesus é uma parte do trabalho. Agora eu preciso ser filho de Abraão também, mas para ser filho de Abraão, eu tenho que me comportar como filho de Abraão. Não é só ter o caráter de Cristo, eu tenho que ter o caráter dos filhos de Abraão e fazer as coisas que os filhos de Abraão fazem. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. E ele passa a régua em todos os filhos de Abraão. Porque os judeus, eles se sentiam privilegiados por, além de ter a fé em Cristo, serem também filhos de Abraão. Isso só acontece com o judeu, né? Só acontece com o judeu. Afinal de contas, ninguém se orgulha de ser a 4ª geração de presbiteriano, né? Já ouviu isso? Nós já somos presbiterianos há 8 gerações. Não, meus tios vieram com Simonton, né? Às vezes nós temos isso e temos que tomar cuidado, né? Quando nós falamos da nossa relação quanto cristãos, a gente gosta de lembrar as igrejas que nós participamos, as coisas que nós fazemos, os projetos que nós investimos, as coisas que nós achamos que somos filhos de Abraão, porque fizemos do melhor. E o apóstolo Paulo fala, não, é a fé em Cristo Jesus. E é por causa disso é que agora todos vocês são filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. No capítulo 4, já no 1 aqui que está aparecendo, portanto, pense então da seguinte forma, enquanto não atingir... Agora, o apóstolo Paulo aqui, ele vai agora parar durante uns 2, 3 versículos para fazer essa metáfora dele, né? Sobre a idade, sobre o tempo. E lembrando, semana passada ele usou essa mesma metáfora. Ele não está falando da idade das pessoas e da imaturidade das pessoas, mas ele está falando da relação do tempo em que as pessoas não tinham a completa fé em Cristo Jesus, porque ela ainda não havia sido anunciada, Cristo não havia vindo ao mundo, então as pessoas criam uma promessa futura e enxergavam isso em partes, e por causa disso eles eram dependentes da lei, e nesse sentido a lei os escravizava. Esse foi o termo que ele usou na semana passada que a gente trabalhou, até o versículo 26, né? Até o 25, na verdade. Agora ele vai fazer a tensão entre herdeiro e escravo. Ele fala que esse período de tutela da lei, enquanto a lei estava cuidando, sendo administrador, que é outro termo que ele usa aqui, a criança herdeira, filha da família, ela não tem muita diferença do escravo da família. O escravo da família era alguém que cuidava da criança. Levava ela para a escola, trazia ela de volta, era um tutor, era um responsável, alguém que estava ali, mas entre um e outro não há muita diferença. Porque os dois têm que obedecer regra, os dois têm que obedecer condutas, a não ser o fato da criança ser herdeira. Mas ela ainda não usa da sua herança. Ela não pode chegar lá para o pai e dizer assim, olha, me dá uma parte da minha herança que eu já quero consumir isso. Isso seria significar, como a gente conhece na parábola do filho pródigo, considerar o pai como morto. Eu só pego a minha herança quando meu pai falecer. E nesse sentido a criança fica esperando, e não há diferença. E nesse período em que nós estávamos debaixo da lei, vivíamos assim. É isso que Paulo está tentando narrar nesses trechos que vão... versículo 2, ele continua dizendo, aqui no versículo 2, deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade permitida por seu pai. Interessante, Paulo não usa o termo maioridade. Havia entre os judeus a expectativa de uma idade em que a criança já era considerada adulto e fazia um rito de passagem para a vida adulta. Agora ela era olhada pela sociedade como alguém adulto e já alguém que teria responsabilidades. Mas o apóstolo Paulo não considera isso. Ele fala administradores até a idade permitida por seu pai. Ele está falando isso por causa do que ele vai dizer para frente, a plenitude do tempo, ou o tempo determinado. Esse tempo em que viveram debaixo da lei, até o tempo em que Deus quis. Era a vontade dele. Mas é interessante, não é a aplicação direta do texto bíblico, porque ele está falando dessa idade determinada para o seu pai, do tempo em que Cristo viria. Mas não deixa de ser uma coisa interessante para a gente pensar. A maioridade era determinada pelo pai. Não era fazer 18 anos, não era fazer 21 anos. Às vezes o garoto tinha mais idade,
mas era o pai que percebia se ele era maduro ou não era maduro. Era o pai que determinava a hora em que o filho, criança, se tornava homem, que a filha, criança, se tornava mulher, a hora em que percebia ou poderia assumir novas responsabilidades. É singelo isso, mas é a relação de um pai que é próximo ao filho. É a relação de um pai que está integrado na vida do filho, a ponto de perceber quando o filho se torna de maior idade, quando ele se torna homem, quando se torna mulher. O mesmo acontecia conosco, éramos como criança e éramos escravos dos princípios básicos do mundo, ou do rudimento do mundo. Aqui éramos escravos, também estávamos debaixo, ou submetidos aos princípios básicos do mundo. E literalmente, o apóstolo Paulo está falando de coisas externas e físicas, coisas providas, coisas que o homem pode fazer, nós dependíamos disso. Mas, ele continua, mas quando chegou o tempo certo, ou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. O tempo certo, a plenitude dos tempos, eu já vi alguns sermões, já, pessoas falando sobre esse tempo, e alguns pastores até, não teólogos, mas pastores sugeriam até que o termo grego aqui para plenitude dos tempos, né, não era nem mesmo o tempo cronológico. Sim, a palavra que está lá é cronos. O tempo, tempo. A plenitude dos tempos, essa palavra pleroma, ela significa até que se esgote. Sabe aqueles reloginhos que a gente marca para deixar o pão no forno? A gente marca lá 3 minutos e meio e ele fica voltando no sentido contrário. O pleroma é quando esgota, na hora que zera e ele desperta. Esse é o pleroma. Deus, ele não estava observando o mundo, esperando o melhor momento. E Jesus lá, pode ir, posso ir, já está na hora de nascer, e Deus falava, Deus Pai, não Jesus, espera aí, não é a hora ainda. Não, eu já posso ir, agora já posso, não, pera, eu estou esperando, calma, não é agora. Não, na sua eternidade, na sua sabedoria, Deus startou o reloginho. E o tempo foi correndo, e ele foi correndo, e ele foi correndo. Na hora que zerou, essa foi a plenitude do tempo. Deus sempre conheceu o tempo. Ele cronometrou na sua eternidade, na sua sabedoria, na sua soberania. Não foi um tempo qualquer. Foi a plenitude, o tempo completo, o tempo esgotado. E é isso que significa. Mas só que Cristo precisou vir ao mundo e Deus então envia seu Filho. João Calvino vai falar que aqui é o ápice da história da humanidade. É o ápice de toda, é o clímax. Nós passamos tão desapercebidos por esse texto. Deus enviou seu Filho ao mundo, cantamos isso, comentamos isso com as pessoas, mas você já pensou no peso, a grandiosidade de dizer que o Filho de Deus, eterno, completo em si mesmo, sem a menor necessidade da humanidade, deixa toda a sua glória, deixa toda a sua majestade, deixa toda a sua grandiosidade. O Verbo se fez um embrião, um feto, dentro de uma bolsa de água, se desenvolveu como qualquer criatura que ele mesmo criou. Desenvolveu ossos, membranas, órgãos, cabelo. E nasceu. E se submeteu a todas as realidades de qualquer ser humano. Quando caía, quebrava osso. Quando se cortava, sangrava. Quando jogava bola e dava uma
topada com o dedão numa pedra, arrancava a unha e doía como qualquer um. Precisava alimentar esse corpo, precisava cuidar do corpo, precisava respeitar as necessidades fisiológicas do corpo, o Deus eterno. Você está conseguindo entender o tamanho da humilhação do Deus eterno se tornar homem? De Deus, o que significa essa pequena frase? Deus enviou o seu Filho. Santo Agostinho, quando comenta esse texto, na Patrística, ele fala que todo rei deseja ser Deus, e todo homem internamente deseja ser um rei, mas só Deus desejou ser homem. Ele que já era tudo, resolveu ser nada, por amor a mim e por amor a você. Por isso ele é nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele precisou nascer sob a lei porque, como ninguém era capaz de cumprir a lei, ele veio ao mundo e ele cumpre cabalmente a lei, sozinho, como único representante da raça humana. E aí ele morre sob a lei. E na sua morte traz liberdade para todos nós. Por isso que o 4:5 vai dizer, a fim de nos adotar como filhos. Sabe aquela cena que eu falei para vocês do orfanato? Deus olha para o nosso orfanato e vê um bando de adolescentes topetudo, mal criado, que não respeita, que não trata bem, e disse para o administrador do orfanato, eu quero adotar todos. Você vai levar todos? Vou levar todos. Eu quero adotar, são meus filhos. Vou pagar um preço caríssimo, mas eu quero todos eles comigo. Mas eles nem te respeitam, mas eu os quero. Mas eles nem te amam, mas eu os quero. Mas eles nem estão afim de ser adotados por você, mas eu os quero. Cada um deles. Cada um de vocês. Ele escolheu a dedo, um por um. Dona Ivone, Dirceu, o Antônio, João. Não vou falar o nome de todo mundo, mas vocês já entenderam, né? Cada um de nós. A fim de nos adotar como filho. Deus, e aí, no 6, para testificar o Filho, ele traz o testemunho do Espírito Santo. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. É um paralelo com o 4:4. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Deus enviou o seu Espírito, ou o Espírito do seu Filho, ao nosso coração. Deus enviou. Ele envia. E o Espírito Santo no nosso coração é o testemunho da adoção. Esse testemunho é interno. Pela fé, sabemos que somos filhos de Deus. Pelo testemunho do Espírito Santo em nós. O Espírito do seu Filho. E por meio dele, clamamos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente essa palavra clamamos, mas é sobre a necessidade do relacionamento do homem com Deus. Não estamos sozinhos, não é uma questão de Deus nos adotar, dar uma mesada por mês para a gente e mandar a gente para um colégio interno e você se vira lá. Não, ele nos adotou para sermos próximos a Ele, para estarmos próximos, para estarmos com Ele. Por isso clamamos, Abba, Pai. Um termo pessoal, uma linguagem afetiva, uma linguagem de um filho com o pai. Agora você já não é escravo. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Esse texto que nós lemos, há uma distinção sobre dois papéis. A obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. O cerne
disso que acontece, tanto na obra de Cristo quanto na obra do Espírito Santo, é trazer o clímax dessa história. Nós somos filhos de Deus. Todo esse trecho que nós lemos. O que você precisa entender quando você lê Gálatas, de 3-26 até 4-7, é certeza absoluta de uma coisa: você é filho de Deus. Você pode entender os nuances, as variações do grego, como Paulo trata o sacramento, como ele discorre acerca de um monte de coisa nesse texto. Dá para fazer uns 20 sermão aqui. Mas você precisa guardar uma coisa: você é filho de Deus. Você é. E como diz o ditado, filho não pede para nascer. Você foi feito filho de Deus. Não é obra sua, não é mérito seu, você não conquistou. Você é filho de Deus. Então, deixa eu trazer uma palavra do Ferguson. Ele é teólogo na Redeemer, no seminário Redeemer. Ele diz que a ideia de que somos filhos de Deus é a mola propulsora da vida cristã. A nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Foi por isso que Cristo morreu, para sermos filhos de Deus. Esse era o desejo do Pai, sempre foi. Quando Ele criou Adão, Ele criou um filho. Filho de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar então para vocês, a respeito de sermos filhos de Deus, que a obra de Cristo nos convida a uma nova realidade. A percepção de que somos filhos de Deus. Não seremos filhos de Deus se fizermos isso ou aquilo. Não seremos filhos de Deus depois de sermos batizados. Não seremos filhos de Deus depois de arrependermos de todos os nossos pecados, de todo o pecado que você faz. Cometer um pecado, não sou mais filho de Deus, eu me arrependo, agora eu sou filho de Deus. Eu cometi um pecado, deixei de ser filho de Deus, aí eu me arrependo de novo, agora eu sou filho de Deus. Não, não é isso, você sempre é filho de Deus. Assim como quando o seu filho apronta alguma coisa contigo, não deixa de ser seu filho. Nunca deixou. Mesmo quando te decepciona. Quando ele faz coisas boas, melhor ainda. Aí que a gente gosta de falar, é meu filho. Quando está lá recebendo o diploma, quando está recebendo uma homenagem, a gente cutuca a pessoa do lado, é meu filho. Mas quando apronta, é meu filho. Continua sendo filho. Não deixa de ser filho. Sempre seremos filhos de Deus. E somos completamente filhos de Deus. Isso é muito importante. Não é como a cidadania, sabe? Pessoas que não é de um país e recebem a cidadania daquele país, às vezes continua sendo tratado pelas pessoas, é como se fosse um estrangeiro. Eu já é cidadão. Tem todos os direitos de um cidadão. Torna-se cidadão. Mas ser filho de Deus é muito mais que isso. É ser completamente filho de Deus. Não é ser filho pela metade, não é ser filho mais ou menos, não é ser aquele que ora mais é mais filho, aquele que ora menos é menos filho, aquele que vai mais à igreja é mais filho, aquele que vai menos à igreja é menos filho, aquele que vai em todos os discipulados é mais filho, aquele que nunca apareceu no discipulado nem é filho. Não, completamente filhos. Somos não de sangue, mas de espírito. O Espírito testifica que somos filhos. Gálatas 4:6. Ele é colocado no nosso coração e é a testemunha de que somos filhos. Por isso é interno. Se qualquer pessoa chegar para você e falar assim, vem cá, olhando o tipo de pessoa que você é e vendo as coisas que você faz, eu sinto muito, mas você não é filho de Deus. Olhando as coisas que você faz e vendo a pessoa que você é, talvez você não se pareça com o filho de Deus. Verdade. Mas não significa que você não é. Paulo, quando escreve aos Gálatas, a gente tem que lembrar o seguinte: os Gálatas estavam nesse exato momento em que estavam lendo a carta, acabando de sair de um sacrifício de cordeiro, achando que isso era necessário para ser judeu. Acabando de sair de um período de sabá, porque achava que tinha que cumprir a lei para ser filho de Abraão. Eles estavam em pecado de idolatria para com a lei, porque eles pegavam a lei e colocavam a lei acima de Jesus, como se fosse necessário cumprir a lei para ser filho de Abraão e então receber a salvação em Jesus. Isso é um pecado. E a comunidade inteira estava nessa onda pecaminosa.
O apóstolo Paulo fala no imperativo: sois filhos de Deus, mesmo em pecado. Mas o pecado precisa de uma coisa: ser exterminado. E é por isso que Paulo escreve a carta, para orientá-los. Ser filho de Deus é uma nova realidade, na qual nós somos herdeiro. O que é de Cristo é nosso. Então nós temos o constante cuidado de Deus sobre nossas vidas. Você está na escola? Filho de Deus. Está em casa com a família? Você é filho de Deus. Está fazendo as coisas certas, do jeito que Deus ama, do jeito que Deus gosta, do jeito que glorifica o teu nome? Você é filho de Deus. Caiu em pecado, desagradou o coração de Deus, está com o coração quebrado, remoendo, triste, porque toda vez a mesma coisa, parece que eu não aprendo. Você continua sendo filho de Deus. Todo o tempo temos o constante cuidado de Deus sobre nossas vidas. A obra que Cristo nos convida, aliás, a obra de Cristo nos convida a uma segunda coisa: a responsabilidade, porque o apóstolo Paulo nos fala que somos revestidos de Cristo. E ser revestido de Cristo aqui é a ideia de vestirmos uma roupa chamada Jesus Cristo. É justamente essa a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo. Por que isso? Porque é uma questão de identidade. A roupa que eles usavam nos tempos de Paulo é o que definia o tipo de pessoa que você era. As roupas já diziam, é por isso que você acha que todo mundo no Novo Testamento usava crachá, né? Todo mundo tinha crachá. Moça chegava lá na roda do poço, olha para Jesus e tinha um crachá escrito: Jesus, mestre judeu, rabino. O pessoal chegava para Pedro, tinha crachá, pescador. Chegava para Mateus, tinha crachá, coletor de impostos. Não, era roupa. As vestes identificavam as pessoas. As vestes estavam relacionadas ao tipo de pessoa que ela era, a profissão que ela tinha, o que ela fazia, quem ela era na sociedade. A roupa era a identidade. Quando nos revestimos de Cristo, nós assumimos uma nova identidade, a identidade de Cristo. Quem Cristo é como pessoa neste mundo é quem eu devo ser como pessoa neste mundo. Aquilo que Cristo falava, eu tenho que falar. Aquilo que Cristo observava, eu tenho que observar. Aquilo que Cristo realizava, eu tenho que realizar. É a minha identidade, eu estou revestido de Cristo. E essa é uma responsabilidade nossa, de sermos revestidos e parecidos com Cristo. As pessoas vão olhar para a gente e perceber que somos cristãos. É o que acontece em Atos 13. Os cristãos, aliás, em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. As pessoas olhavam para eles e diziam: peraí, existe alguém na história que era desse jeito. Quando a gente olha para esse pessoal dessa seita judaica, como eles entendiam, ou os do caminho, como eram chamados, eles diziam: eles não parecem com o Nazareno que crucificaram? Não é parecido com ele? O que eles falam, como eles perdoam, como eles amam uns aos outros, como eles amam os de fora. Identidade. Somos parecidos. Também maior proximidade, porque não existe nada mais próximo do seu corpo do que a roupa que você veste. A roupa traz segurança. A roupa te aquece no frio. A roupa protege. Algumas roupas são até feitas para proteger. Quando eu trabalhava com metalúrgica na Nardini, eu e Antônio, a gente trabalhava na Nardini, usava o famoso sapatão bico de aço. E olha, eu só tenho dedos graças ao sapatão bico de aço, porque o que caiu de peça nesse pé. É por isso que eu não continuei na metalurgia, tá? Não tinha jeito, não era minha praia. Protege. Isso gera maior proximidade, estar próximo de Cristo, porque talvez você pergunte assim: tá, Sandro, então, termos a identidade de Cristo, significa que eu tenho que andar como Cristo, pronto, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me esforçar para ser igual a Cristo. Tem,
Mas você não consegue isso solitariamente. Você só tem a identidade de Cristo quando você é próximo dele. Ou quem aqui nunca foi comparado com alguém que vive próximo? Os filhos geralmente são comparados aos pais. Está falando igual o pai dele, ó. O pai sempre conta aquela piada sem graça na mesa do jantar, né? É para ver ou é para comer, né? Aí quando vocês vão visitar a tia de longe, né? E a tia chega com o pratão de pavê, o pai vai falar a piada, o filho fala na frente. É para ver ou é para comer? Aí todo mundo dá risada, né? Ninguém acha graça. Mas a gente ri. Imitando o pai. De conviver com o pai, de ser próximo ao pai. É a nossa proximidade com Cristo. Por isso, termos a identidade, proximidade, nos faz ser imitadores de Cristo. Estar revestido de Cristo é ser um imitador, é andar na presença de Jesus, olhar, estudar Ele nas Escrituras, conhecê-lo para saber como Ele era, para eu aprender a fazer como Ele, ser imitador de Cristo. Por isso, todas essas questões estão relacionadas a algo maior. A roupa encobre a vergonha do homem. A roupa que nós vestimos, Cristo, encobre o nosso pecado, encobre a nossa natureza maliciosa, encobre o velho eu, mata o velho eu, para agora eu ser outra pessoa diante das pessoas. Quando me olham, não veem o Sandro, pessoa horrível, pecadora, mas olham Cristo. A obra de Cristo nos convida também a uma terceira coisa: a comunhão. Porque somos filhos de Deus, através daquilo que Cristo fez por mim e você, nós temos que viver em comunhão. O apóstolo Paulo ele destaca 3 maneiras, ou 3 formas da comunhão não existir. A primeira dela é cultural. Agora, não há mais gregos e judeus. Não existe mais a diferença entre castas. Quem é aqueles filhos de Abraão de sangue, dos filhos de Abraão pela promessa, são todos iguais. Não há diferença entre brasileiros e haitianos, entre brasileiros e argentinos também. Somos todos um em Cristo Jesus. Corintianos e palmeirenses, somos todos um. Não há diferença. Na classe social, escravos e livres. O apóstolo Paulo pega os extremos da classe social. Os mais pobres, os mais miseráveis eram os escravos, os que não tinham herança, só trabalhavam, não recebiam salário e viviam daquilo que o patrão dava para eles, até morrer. O único jeito de um escravo conseguir ter algum benefício era se o patrão dele não tivesse filhos e ele fosse o escravo mais antigo da casa. Mas sabe o que acontecia? Geralmente, culturalmente, quando não tinha filhos, para não deixar por o escravo, adotava o sobrinho. E a família sempre ficava com a herança. Nenhum escravo via cor de dinheiro. Isso se ele fosse o mais antigo da casa, né? Fosse o mais antigo da casa. Ainda tinha isso. O escravo não tinha. Ele era miserável. Os livres podiam prover sustento. Eles podiam negociar, podiam trabalhar, podiam ter ganho. Não há mais diferença entre classes sociais. Algumas pessoas têm mais posses. Deus as abençoa para administrar mais. Outras pessoas têm menos posse. Não existe privilegiados. Ninguém se assenta em bancos especiais ou tem uma conduta especializada por conta daquilo que tem, ou por quanto dizima, ou por quanto contribui, por quanto oferta. Não existe diferença de classes e de gênero. Homens e mulheres. Esse período que o apóstolo Paulo escreve, e eu acho que o apóstolo Paulo até faz isso para se redimir de outras vezes que ele fala, né? Que ele pega pesado com as mulheres. Mas o apóstolo Paulo é confundido como machista algumas vezes, por causa das suas posturas radicais.
Mas aqui em Gálatas ele deixa muito claro, porque ele vive numa época em que a mulher, ela serve para reprodução, para negócio de família, porque os dotes pelas mulheres eram altos, e o pai sempre fazia bons negócios quando vendia suas mulheres, porque assim, a mentalidade é essa, o filho trabalha, desde criança, com o pai, e ele dá lucro para o pai, trabalhando no campo. A filha dá lucro para o pai, casando. Entendeu? Então, todos precisavam ter filhos para ter renda, ou para ele trabalhar, ou para casar, né? E as filhas eram negócio para o pai. Ela não ia casar com a pessoa que ela se apaixonou na adolescência. Era o melhor negócio. O que o pai conseguisse fazer de bom negócio para elas, ela assumia como marido. Era assim naquele tempo. E as nossas adolescentes reclamam, né? Quando a gente pega no pé, quando a gente fica bravo. Paulo traz a mulher a um novo status. Ela tem tanto direito quanto o homem. O judeu, quando ele orava, ele agradecia a Deus por não ser gentil e por não ser mulher nas suas preces. Ele não queria ser mulher. Para ele isso era uma vergonha. Que a mulher não tem direitos, a mulher não tem privilégios, a mulher era tida como um objeto. Paulo traz ela a uma nova realidade, porque os filhos de Abraão, homens, eram circuncidados, mas as mulheres não. Agora com o batismo, todos são batizados, homens e mulheres, todos são iguais diante de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo fala, não esperando uma mudança social. Paulo não está falando disso aqui para um voto para as feministas, no mercado de trabalho, não. Isso a longo prazo poderia até ser, mas a primeira preocupação de Paulo é na igreja dos Gálatas. Paulo está falando para a igreja. Para a igreja, vocês precisam viver em comunhão. Não pode haver diferença cultural entre vocês que os afastem uns dos outros. E aqui vem uma lição para a gente. Se essa não é a nossa realidade, nós só nos reunimos com quem nos agrada. É o gosto pessoal que nos faz ser irmãos. Porque torcemos para o mesmo time de futebol, comemos o mesmo tipo de comida, ou porque temos a mesma classe social. Quem são as pessoas com quem você tem se relacionado da igreja? Com quem você tem comunhão? Você já experimentou atravessar essas barreiras cultural, barreira econômica, social, barreira até mesmo do gênero, para ter amizade e comunhão com pessoas da igreja, da própria igreja onde você congrega, ou as únicas pessoas com quem você conversa e com quem você se dá bem, são as mesmas pessoas com quem você sempre conversou e sempre se deu bem. Queridos, usando as palavras de Jesus, até os ímpios fazem assim. Quem é que não se dá bem com quem gosta? Paulo está convidando a igreja a ter comunhão com pessoas diferentes. Você precisa ter comunhão com pessoas diferentes. Por quê? Lembra a base desse nosso tema? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ninguém é mais filho por conta do berço onde nasceu. Ninguém é menos filho por causa da condição social que tem. Ninguém é mais filho por ter nascido homem ou nascido mulher. Todos somos filhos de Deus. E para Paulo, somos todos iguais. Mas um quarto ponto que eu quero comentar com vocês, e para provar que eu nunca prego só em 3 pontinhos, tá? A obra do Espírito Santo nos convida a estarmos próximos de Deus. Falamos sobre a obra de Cristo e agora a obra do Espírito Santo. Próximos de Deus. Assim como Deus enviou o seu Filho, Gálatas 4:4, Ele enviou o seu Espírito aos nossos corações. Gálatas 4:6. E ele diz, é um trecho bem curtinho. Na verdade, o apóstolo Paulo ele já estava
pré-escrevendo o que nós teríamos futuramente, uns 100 anos depois, que era o credo apostólico. Quando a gente lê o credo apostólico, a gente fala sobre Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a gente fala um tantão, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Ponte Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitou o terceiro dia e vai. É um trecho enorme. Creio no Espírito Santo. Acabou. Espírito Santo, só isso. Creio no Espírito Santo. É econômico quando fala do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz exatamente isso. Ele é econômico. Quando ele fala do Espírito Santo, porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O termo clamar, aqui, a gente não entende o peso dessa palavra. O que é clamar para você? Como que é clamar? Como é um clamor? Quando a gente fala clamor, talvez é chamar por alguém, quando alguém está lá do outro lado do salão e a gente grita alto, ó fulano, olha para cá. E a gente fica chamando, acenando, estamos clamando, ou quando a gente está precisando de algo, de alguma coisa. Né? Mas o clamor, o termo rasson, do grego, é um grito de desespero. Imagine assim, num terremoto, e a criança no 8º andar, o prédio começa a ruir, começa a se inclinar, afunda o piso do apartamento onde ela está e ela escorrega e se pendura na escada. E fica com o braço, só uma mão pendurada na escada, na janela, na janela no 8º andar do prédio. E quando ela olha lá embaixo, ela vê o pai dela. E ela grita desesperada pelo pai. Na iminência da morte, sabendo que se o pai não a socorrer, ela morre. Se o pai não conseguir chegar até ela, ela vai morrer. Se o pai não conseguir segurar a mão dela, ela vai morrer. É o fim. É isso que significa clama, Abba, Pai. O clamor. Esse é o clamor em nós. É um grito alto, é um grito de sentimento profundo. E isso nos convida a uma vida de oração, de conversa com Deus, de espontaneidade, de intimidade, de profundidade. Como se você entendesse que é impossível você viver um dia sem conversar com o Pai. É impossível eu sair de casa para trabalhar sem ter uma conversa com Deus, sem dizer as minhas preocupações. Eu não consigo dormir se eu não divido com Deus aquilo que eu estou vivendo agora. Clamor. Desesperado pela companhia do Pai. O Abba, Pai, é um termo atrevido que o apóstolo Paulo insere. É do filho, que chama o pai, de uma forma afetiva. Pode ser traduzido por paizinho, papai. Além do apóstolo Paulo, a única pessoa que usa esse termo é Jesus Cristo. Olha como Paulo está se revestindo de Jesus Cristo. Jesus tinha intimidade com Deus, convivia com o Pai, e chamava Pai de Abba, Pai. O apóstolo Paulo imita Cristo, se reveste de Cristo, e chama Pai de Abba, Pai. Ele não é apenas o pai, a figura do pai, a figura opositora, a figura que cria regras, a pessoa que diz a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, o que você vai comer, que põe sustento na casa e você tem que respeitar porque ele é a pessoa que trabalha. O apóstolo Paulo desmistifica isso. Papai, pessoa querida do seu coração, presença de Deus como uma criança deseja o pai. Nós temos que desejar o pai como uma criança espera o pai do trabalho no final do dia, e quando o pai chega ela pula e se joga no colo dele, para você levar para casa e só para você refletir. E a gente encerra. Temos vivido como quem é filho de Deus? Essa é uma pergunta para você responder contigo mesmo. Quando você olha para a sua vida, ela é revestida de Cristo? Você vive o nome e o caráter de Cristo? Sendo Cristo quando ninguém está vendo, quando ninguém está te vigiando? Ainda, que tal dividir com Deus cada momento do seu cotidiano, sendo esse momento bom ou sendo esse momento mau? Porque a gente para contar para Deus só as coisas ruins. A gente conta para Deus as coisas boas também. Por fim,
Quero convidar você a buscar mais a Deus em oração e leitura da palavra. Um pastor americano, A.W. Tozer, diante de uma pergunta, o que é mais importante, ler a palavra ou orar? E ele responde dizendo, o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Para você refletir e guardar em seu coração. Pai eterno, Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa reflexão, obrigado por podermos vasculhar o livro de Gálatas e tirar tantas impressões boas, tantos conhecimentos, tanta informação para a nossa vida, Pai. Continua nos abençoando, continua cuidando de nós, Pai. Que a percepção, a convicção e a certeza de que somos filhos amados do Senhor jamais saia do nosso coração, do nosso entendimento, Pai. Possamos sempre saber disto, por mais confusão que possamos viver, por mais problemas que possamos ter, Pai, somos Teu Filho. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu e nos levou para junto de Ti, Pai. Continua a nos abençoar, continua nos ajudando, Senhor, a viver essa realidade em plenitude, Pai. Continua nos ajudando, Senhor, a nos revestir de Cristo. Nos ajuda, Senhor, também a sermos uma igreja de comunhão, uma igreja onde as pessoas se conhecem umas às outras, onde temos carinho uma pelas outras, Senhor. E nos abençoa também, Pai, a estarmos próximos a Ti, estarmos constantemente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.